Vou pôr um filtro aqui, porque a situação tá complicada. Oi, Oi, e aí? tudo bem? Tudo bem? Eu fiz alguma coisa que meu negócio travou Deixa assim. da Becker. Eu fui botar um filtro e aí sumiu tudo. Cacildes. Não sei o que eu fiz. Ah, pronto, resolvi. Não, é que minha câmera do meu celular da frente tá quebrada, mas enfim, tamo aí. Daqui a pouco o pessoal entra. Ó, o Michel, Ó, sempre presente. Couto Ribeiro, advogado. Você lembra do Michel? Ele participou de alguns meetups que a gente fez lá no distrito. pra ser Ele é sincero. advogado, sempre o único que aparecia de terno. Ah, lembro. Peraí que eu tô tentando arrumar um negócio aqui. Coloquei um banner da Voit ali atrás, mas tá difícil De de enquadrar na imagem. enquadrar. É. A gente fez banner ano passado e nunca mais usou, né? Porque evento que é bom não tem nada, né? Tão cedo agora, não vamos usar, né? Deveria ter colocado o dinheiro em mídia digital, na verdade. Se soubesse, né, tinha colocado. Ah, Já não tínhamos como prever. exatamente. Acontece, acontece nas melhores famílias. Deixa eu esperar o pessoal entrar e quando der 8 horas a gente começa a falar aí um Beleza? pouquinho. Eu preciso. Ah, tá. E no fim eu preciso lembrar de salvar esta live, porque senão o Gabriel Liberati vai me matar. Ah, é? É, não é mesmo? Pessoal, para quem não conhece, bom, o Michel conhece a gente, mas quem tiver aí, a gente vai conversar com o Gustavo da Voit, startup aqui de Curitiba. Eu estou em Curitiba também. E a gente vai conversar um pouquinho sobre o mercado de consumo, vamos falar de marketplace, vamos falar de criatividade em momentos de incerteza, apresentar um pouquinho o mercado de startups daqui de Curitiba, do Vale do Cunhão, para quem não conhece. E aí, quem tiver pergunta pode fazer que a gente vai respondendo, né, Gustavo? Isso aí. Né? Então, quando der, eu nem sei que horas são, mas daqui a pouco a gente começa ao vivo. Acho que a gente já pode começar também, né? Senão ficar esperando dar 8 horas em ponto, parece que eu sou britânica. Ah, só que não. Então tá. Se tiver algum problema de áudio ou de vídeo, alguma coisa, pessoal, vocês avisem aí. Mas eu acho que tá tudo ok. Para quem não me conhece, eu sou Maria Tereza. Eu sou fundadora da Soul Brasil Esportes, é uma startup aqui de Curitiba. A gente trabalha com desenvolvimento de atleta e início de carreira. Sou parceira do Gabriel aqui na Brasil Sports Tech, na Sports Network. Estou conduzindo esse papo hoje com o Gustavo. E como ele é o convidado e não eu vou deixar ele falar um pouquinho sobre ele. Se quiser se apresentar um pouco, Gustavo, falar de você, falar um pouco da Voit, daí a gente entra no assunto, no tópico mais para frente. Sem dúvida. Bom, boa noite a todos. Obrigado, TT. Obrigado, Brasil Sports Tech, pelo convite. É sempre uma honra poder estar junto com vocês, né? Ano passado a gente fez algumas sequências de eventos aí, né? É, Em conjunto, fizemos alguns encontros no distrito antes disso alguns tudo. encontros, É, Curitiba, Floripa, boas expectativas para esse ano em eventos presenciais, mas acabou que a gente migrou para online, o que é bom também, né? A gente pode democratizar o evento, né? A participação de várias pessoas. E no final do dia, esse eu acho que é a grande beleza desse mundo que a gente está vivendo hoje, né? Para a gente não falar que são só mazelas, né?
Sim. Bom, eu sou o Gustavo Bacai, sou fundador e CEO da Voit. Nós somos um marketplace esportivo focado em second hand, em produtos usados. Então, estou aqui representando uma das Sports Tech aí do Vale do Pinhão, de Curitiba. Bastante feliz, né, em bater esse papo aqui para a gente falar um pouco sobre as nossas percepções, sobre o futuro, sobre como que a gente tem conduzido aí esses últimos meses. O Casa, que é meu sócio, está lembrando bem aqui, nosso. Eu vi, eu ia comentar isso. Então, em um evento conduzido por vocês também. Então, eu acho que esse tipo de atividade, né, essa ação que vocês fazem de congregar aí as startups do segmento esportivo é super benéfico, né? É um segmento que precisa dessa união, dessa cooperação para que a gente possa aí sempre estar conduzindo e fazendo coisas diferenciadas. Uhum. Isso que a lembrança do teu sócio foi uma das coisas até que eu ia comentar. Com a chegada da Brasil Sports Tech em Curitiba, a gente conseguiu dar esse pontapé inicial de unir os empreendedores da área esportiva em Curitiba, né, de Sports Tech. Pessoas que ainda não têm startup, né, como era o caso do Pedro e tudo mais, mas que têm interesse em começar, mas não sabiam exatamente por onde começar. Então foi uma porta que a gente abriu com a Brasil Sports Tech e com o Distrito Spark, que foi legal. E quem sabe a gente volta a fazer as nossas atividades, mesmo que online, né? Porque eu acho que é interessante falar, e daí já entrando um pouco no assunto que eu ia começar, antes da gente falar da Voit e do mercado e de tudo que a gente está passando. Para quem não conhece, aqui em Curitiba, o ecossistema de empreendedorismo é o Vale do Pinhão, né? Uma iniciativa da Prefeitura, da Agência Curitiba de Desenvolvimento. E eles fazem um trabalho muito legal de trabalhar as startups, de dar visibilidade, de toda uma parte de conteúdo, de conhecimento muito boa, né? É um acesso para quem quer empreender aqui na região, são super parceiros. E Curitiba está se tornando referência em empreendedorismo, né, nos últimos anos. É uma cidade que investe muito em inovação, sempre investiu em inovação, e com a chegada das startups, Curitiba não ficou para trás e investiu nisso também, né? Eu até hoje fui dar uma olhada para pesquisar alguns dados que eu anotei aqui. Segundo a ABS Startup, né, são 13 mil startups mais ou menos mapeadas no Brasil, né? Sendo que dessas, 376 estão só em Curitiba, né? Que acaba sendo a quinta cidade no país com o maior número de startups, o que é super interessante. E dessas 376, nós ali da Sporttech estamos com 1,3%. Estamos engatinhando num mercado que é gigantesco, né? O Brasil é um país que consome esporte de diferentes maneiras, e a gente pode discutir um pouco sobre isso mais para frente, mas é um mercado que tem abertura, né? A gente tem empreendedores já de estrada aí que fazem sucesso no Brasil, como o Samuel, do Goleiro de Aluguel, né? E aí a gente foi chegando com vocês da Voit, a gente aqui da Sou Brasil e tantas outras startups de Sports Tech em Curitiba que foram se desenvolvendo e que estão crescendo. E é isso que a gente quer mostrar que é um mercado que tem possibilidade, né, Gustavo? Exatamente. O que a gente sempre brinca, né? Eu passei nos últimos 5 meses por uma aceleração dentro do Founders Institute, que é uma das maiores aceleradoras do mundo, né? E a gente sempre falava assim que as Sports Tech, na verdade, são as exceções, né? Nos grupos, não só aqui em Curitiba, mas pelas estatísticas que você também falou, em todas as cidades do Brasil e do mundo também, né? Sim. E isso é uma percepção um pouco errônea que também as pessoas têm de que não tem coisa para se fazer dentro do mundo esportivo. A gente olha É, dentro do nosso ecossistema e das startups, das sports techs que a gente tem em relacionamento, a gente vê que tem muita coisa bacana para ser desenvolvido dentro do esporte, né? com E em certeza. diferentes áreas, em diferentes ações. Então, o que a gente entende é exatamente isso, porque uma vez que a gente se une e começa a desenvolver projetos que faz sentido para os dois lados, né? Existe um nível de cooperação que é muito elevado,
com certeza. Então, a cada dia mais, quando a gente se propõe a fazer essa dinâmica de ajuda mútua, de desenvolvimento de ações, eu acho que esse segmento tem de tudo para começar a despontar, exatamente porque uma das estatísticas que eu gosto de usar quando a gente faz o pitch da Voit é que nós somos o segundo maior mercado esportivo do mundo, né? Ficamos atrás só dos Estados Unidos. Então, assim, por que o Brasil não é tão desenvolvido na perspectiva das Sports Tech, né? Uma vez que nós temos um mercado consumidor ativo, né? Não só no esporte, mas o Brasil é um mercado consumidor gigantesco, de uma maneira geral, e o esporte é consumido por uma grande parcela da nossa população. Então, faz sentido na ótica de negócio, mas também faz sentido para isso que a gente veio discutir hoje, né? Novas tendências de consumo. A gente está vivendo um momento ímpar na história mundial, né? Que vai fazer com que as pessoas repensem seus consumos, mas também seus hábitos, né? Por que não ser mais saudável, né? Por que não levar uma vida diferente do que vivia-se outrora, né? Com mais atividade, mais exercícios, uma vida um pouco mais regrada nesse sentido. Então, eu acho que isso é uma coisa que anda muito em paralelo, né? A gente deve ver também, junto com as health techs aí, que devem crescer depois da pandemia, né? Que já estão crescendo durante a pandemia, mas devem crescer depois. A gente entende que as sports tech também devem ter um papel bastante relevante aí nesse momento que a gente vai começar a viver aí nos próximos semanas e meses. Legal, então vamos aproveitar que você já deu o gancho. Já chegou um pessoal novo aí que não estava no começo. Pitch, elevator pitch aí, 30 segundos, 1 minuto, 2 minutos, estou brincando, o tempo que você quiser. Mas vamos aproveitar para apresentar quem é a Voit, o que vocês fazem, para quem não conhece, né? A Sports Tech aqui de Curitiba. E aí a gente fala um pouquinho mais sobre as estratégias aí que vocês tomaram nesses últimos meses para, diferente de muito que está acontecendo, crescer, né? Porque pelo que eu vi nas informações que você me passou, vocês tiveram um crescimento maior do que dos últimos meses, aqui nesse momento de pandemia, né? Então, apresenta a Voit aí para o pessoal e depois a gente discute mais um pouco. Show de bola. Bom, a Voit é um marketplace esportivo que vai unir aí o esporte, como a gente está falando aqui, com tendências que estão tomando conta da perspectiva de consumo, economia circular e colaborativa, em um propósito muito grande de democratizar o acesso ao esporte para as pessoas que não têm condição. Então, o que a gente entende, né? O second hand é um grande mercado globalmente, para fins de proporcionalidade, ele cresceu 21 vezes mais que o varejo regular nos últimos 5 anos. E a cada dia mais as pessoas começam a pensar no valor de revenda de seus produtos, uma vez que eles entendem que a economia, o consumo regular, ele não acaba quando você deixa de usar um produto, né? Então é isso que a gente quer fomentar, a prática esportiva através do acesso a produtos esportivos, né? Então, hoje nós acabamos o nosso MVP agora, né? Que é a análise de viabilidade do negócio, para quem não conhece. Agora, no mês de maio, começamos o desenvolvimento de uma plataforma própria, agora no início de junho. Então, como a TT bem falou, esperando um crescimento aí substancial nos meses subsequentes aí à pandemia, entendendo que nesse novo normal as pessoas vão buscar essa vida mais saudável e vão buscar acesso a produtos esportivos que não onerem tanto a seu bolso, praticamente, né? Quando a gente fala de hábitos esportivos, segundo o IBGE, 25% das pessoas desistem do seu esporte nos primeiros 6 meses. E o que a gente entendeu, validando o nosso produto ao mercado, é que dessas pessoas, grande parte delas investiram no que a gente chama de um enxoval para o seu esporte. Ah, super normal, né? Ah, vou começar um treino, vai na Centauro e compra tudo, assim, né? Exato. Aquele projeto verão, né, que nunca chega.
É, E aí a gente está se colocando aí como uma opção para que essas pessoas, primeiramente, não precisem gastar tanto em um esporte para começar uma legal. atividade, é de fato impulsionar essa vida mais saudável, essa dinâmica de bem-estar e exercícios para que as pessoas tenham acesso a isso a um custo mais atrativo. E Uhum. caso elas engrenem naquele esporte, a gente vai se colocar também a opção do upgrade, né? Porque no final do dia ele pode revender os produtos com a gente e comprar aí o produto mais adequado, mais profissionalizado, quando essa jornada de crescimento dentro do esporte começa a ser mais significativa, né? Então Legal. esse é o nosso core business. A gente sempre lembra que isso é feito com muito olhar dentro de um viés de sustentabilidade, né? A gente entende que a economia circular vai fazer parte dessa nossa nova realidade, né? Então, sempre lembrando as pessoas que quando você compra um produto usado, você tem, além da contribuição para o seu bolso, você está contribuindo para o meio ambiente, para o mundo que a gente vive, né? Diminuindo um pouco o ímpeto de consumo das pessoas e também Que é faz. o grande, que é a grande ideia do conceito da economia circular, né? Que é justamente você não comprar por comprar e entender que existe coisa que você pode reutilizar, né? Acho que é um conceito que quem mora em Curitiba gosta muito, que aprende desde pequenininho sobre sustentabilidade, né? Não, e é isso. E o que a gente vê também é que no mundo que a gente vive hoje, eu acho que ficou cada vez mais notório, quando a gente olha para fora, olha globalmente, existe uma tendência no mundo de investimentos, principalmente, a gente fala sobre os investimentos ESG, né? Que são Uhum. Environmental, Sustainable and Governance, ou seja, investimentos sustentáveis que vão olhar o meio ambiente, a sustentabilidade como um todo e a governança. E por que a gente fala que isso casa muito com o discurso que a gente tem e com a prática que a gente tem de adotar na Voit? A gente entende que um negócio só é bom e os negócios do futuro só serão bons se forem bons para o meio ambiente e para o mundo como um todo. E isso está sendo mainstream quando a gente fala dos investimentos globalmente. Grandes fundos de recursos estrangeiros e até que no Brasil tem mudado suas estratégias de alocação de recursos para empresas que priorizem práticas como essas, né? Que, diferentemente do que a gente via lá atrás, muitas empresas tendiam a falar muito sobre tendências como essa, mas executar pouco, né? E cada vez mais a gente vê que o mundo está criando métricas que consigam diferenciar as empresas que de fato têm a ação e não somente o discurso, né? Então, acho que esse é o grande diferencial que a gente vê na economia circular, né, nesse novo consumo, e é por isso que a Voit aposta muito nisso, para crescer de uma forma sustentada, mas também suportando as comunidades que a gente está no entorno, suportando uma vida mais saudável e fazendo com que as pessoas olhem o mundo de uma forma diferenciada, né? Legal. E essa ideia, assim, que eu lembro do pitch de vocês no nosso meetup lá no distrito, né? E na época eu achei a ideia muito interessante e eu confesso que eu não conheço nenhuma sports tech ou que seja empresa já consolidada com esse nicho de mercado específico que vocês escolheram, né? Obviamente que a gente tem as grandes empresas de varejo online e tudo mais que vendem materiais esportivos. Mas no conceito da Voit, com o modelo de negócio que vocês têm, eu confesso que eu não conheço. Não sei se você chegou a mapear se isso realmente existe. E aí a minha curiosidade vem da onde que surgiu, né? Por que que vocês tiveram essa sacada? Se isso foi uma dor de vocês, do tipo, cara, eu era do tipo que começava um esporte, comprava tudo e depois ficava com um monte de traia lá em casa. Porque eu acho que é legal ver, mostrar pra galera que quem já empreende ou quem tá pensando em empreender da onde que vem as ideias, né? E como que um
uma ideia que parece simples, eu vou botar bem entre aspas, né? Porque faz, cara, como assim ninguém nunca pensou antes, né? Vamos revender as coisas, material esportivo, seja para atleta, seja para praticante por hobby, mas é uma coisa que você não vê, né? Eu, pelo menos, não conheço. Assim, começando do final para o início da tua pergunta, que eu acho que faz mais sentido, a gente, assim, uma ideia nunca é uma ideia que dá a gente sempre brinca assim, né? Tem muitas pessoas que pensam em ideias e o grande gap, isso é uma máxima do Vale do Silício, inclusive, né? Que muita gente fala assim, uma ideia não vale nada. Enquanto É, você botar ela e não tiver um produto na prática, não vale não. nada. Tem muitos fundadores do Uber, tem muitos fundadores do Facebook, tem muitos É, fundadores do iFood. Cara, eu pensei numa ideia igual a essa. Pois é, mas se não fez, outro cara se fez. não, com certeza. E isso era uma premissa que a gente tinha. E a gente sempre trocava ideia entre os sócios de coisas que a gente poderia investir. Investir não só recursos, mas também o nosso tempo, né? Porque existe uma grande discussão com relação a isso, né? De você tirar a ideia do papel para ela se concretizar. Você precisa falar com muita gente, você precisa validar essa ideia e isso em sendo acelerado pelo Founders, que é uma aceleradora do Vale do Silício, e isso para a gente corroborou o processo de validação do nosso negócio, que é assim, cara, você não pode ter vergonha de falar com ninguém sobre o teu negócio. Ele, na primeira vez, ele vai ser feio, ele não vai ser atrativo, e o cara vai achar que tua ideia é ruim. Mas você tem que fazer um trabalho de validação, que é entender o mercado que você opera, entender quais são as fortalezas e as fraquezas desse mercado que você está operando e entender daquela massa de pessoas que você vai falar se minimamente as pessoas estão dispostas a comprar o teu produto e quanto que eles pagam. Se o cara paga alguma coisa por aquilo que você está desenvolvendo. E foi nessa métrica que a gente começou a desenvolver o que é o diferencial da Voit hoje. Porque existem outros players iguais a nós hoje? Não. Existem o quê? Pares que fazem partes do nosso processo ou olham o second hand como um todo. Né? Então, falar assim, quem é o nosso concorrente hoje? Eu diria que Facebook e a OLX. Por quê? Porque as pessoas olham essas plataformas como plataformas para você vender tudo. O que você faz? O que a gente fez do final para o início, né? Você pega a dor da pessoa, que foi o nosso caso, e aí falando, Uhum. a gente tinha essa dor de ter produtos esportivos em casa, que não usava mais, tinha a dor de querer comprar produtos esportivos e não e sentir que a jornada que esses outros concorrentes entregam é aderente para o produto esportivo. Então, por exemplo, hoje um grande diferencial que a Voit tem é o que a gente chama do split de recebimento. Então, eu vou vender um tênis para TT de R$ 100. Quando Tá. você pagar, eu vou receber R$ 90 e a Voit fica com 10. Só que eu Uhum. só vou. A plataforma só libera esse recurso quando você, TT, que é compradora, me fala assim: ó, tá tudo ok com o produto, já recebi, tá tudo certo. Acabou a nossa relação, ela acaba nesse momento. E a Entendi. plataforma faz essa gestão. O que a gente entendeu de muitos clientes? Que a grande dor que eles sentem com as plataformas atuais deriva de dois pontos básicos. O primeiro é a insegurança no recebimento, que é isso, né? Fatalmente você precisa é, é, pagar eventualmente em dinheiro, né? Alguns produtos, né? Algumas compras que você faz. E cá entre nós, dinheiro é uma coisa que está cada dia mais em desuso. E por outro lado, um ponto que também é mega importante é a segurança, porque assim, ninguém quer encontrar uma outra pessoa sem saber qual que é o nível de relação comercial que ela tem. Então a gente desenvolveu uma nova plataforma para minimizar o esforço que as pessoas têm nessa relação comercial. Uhum. Então, vem de dores nossas, vem de análise de mercado e vem de muito bate-papo. Eu brinco assim que eu tenho até, durante o processo do Founders, assim, a gente conheceu outros empreendedores que eles tinham medo de falar sobre a ideia deles, porque a ideia era tão boa que não dá para falar para ninguém.
Mas, cara, se não salva para ninguém, você nunca vai saber se a tua ideia é boa ou não. Claro, é. Essa é a regra número um do Essa empreendedor, né? Conta para todo mundo. você tem que falar pra todo mundo, porque se o cara falar assim, cara, tua ideia é ruim, sinto muito, cara. Você tem que voltar É, para casa. E você não vai desistir da tua ideia. Isso que é um ponto que, para sim. quem empreender, esse é o ponto importante. Não é para você desistir. É para você pegar aquele feedback. E eu estou citando muito founders porque eu gosto da metodologia, inclusive indico. É, Uhum. eles têm uma metodologia que eles chamam de feedback brutalmente honesto. Então, Conheço. para quem se dói com o feedback ruim, eu não indico, porque assim, o feedback ele precisa ser honesto e ele precisa ser Uhum. direto para você, porque a pessoa vir te agradar e falar que o teu negócio é bom quando ele é ruim, não adianta em nada. Você só Lógico. manter uma relação de amizade e acaba ali. Aí você vai perder tempo, dinheiro, tudo que hoje em dia custa caro, né? Exatamente. É. Então, a perspectiva do founders de ter esse feedback brutalmente honesto é isso. Cara, tá ruim, mas tá ruim nisso, 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 nisso. Melhora e Claro. volta pra cá. Semana que vem a gente fala de novo. Olhou Uhum. isso? Ah, olhei. Melhorei aqui, aqui e aqui. E uma vez que as pessoas melhoram nesses pontos pequenos, é aí que o negócio cresce. Porque ninguém começa o negócio no dia zero com o melhor negócio do mundo. Sim, pixe, até vai demorar. É uma longa jornada. Não, e aí tem até uma coisa que eu gosto de citar, assim, que também é uma máxima do Vale do Silício, que se fala assim, cara, o teu primeiro site, o teu primeiro aplicativo, ele vai ser feio, ele vai ser ruim, ele não vai entregar a jornada que as pessoas esperam. Vai dar problema, vai travar, vai acontecer essas coisas, mas se você não lançou ainda, o que eles falam lá é que você demorou muito. E em demorar muito, você corre um risco enorme, né? De ter alguém que aí sim pegou a tua ideia, não roubou a É tua ideia, mais rápido, né? ele É. executou. Ele Sim. executou, né? E você não fez. Então esse é o risco que você corre, né? Uhum. Isso é muito realidade, né? A gente, mas isso é muito comum também para quem está empreendendo, esse medo, essa insegurança. É compreensível, mas eu acho que são aprendizados ao longo do caminho, né? Aqueles Exatamente. que passam por esse processo e conseguem chegar onde, por exemplo, vocês da Voit chegaram, olham para trás e você vê o aprendizado, né? Exatamente. Mas aí, voltando um pouco porque a gente estava falando, né? Então, a Voit já está com tração, digamos assim, vocês já passaram, terminaram o MVP agora. E como é que foi esses últimos meses com essas incertezas todas que a gente está vivendo, né? Eu digo por experiência própria que, trancada dentro de casa, eu comprei muita coisa online, né? Isso que eu tô saindo um pouco porque eu tenho que cuidar dos meus pais, vou no mercado, vou na farmácia, faço isso, faço aquilo. Mas, por exemplo, eu que fazia personal, agora tô fazendo online, tive que comprar tapetinho, tive que comprar elástico, tive que comprar aquilo, que não sei nem se eu vou usar de novo quando isso acabar, porque minha personal traz tudo, Aí, né? fight. Então, aí obviamente depois eu entro, até depois tem que pensar que tem umas coisas de esporte para vender mesmo, eu vou fazer meu cadastro. Mas você me passou uns dados interessantes essa semana falando sobre o crescimento desse mercado de consumo, os estudos que foram feitos. E aí eu queria saber como que vocês surfaram nessa onda, assim, porque eu acho que, obviamente, de tudo de ruim que está acontecendo no mundo, vocês tiveram uma leva boa, assim, eu acho, né, na Voit de tração nesse momento. Sim. O que a gente sempre fala assim, né? A gente precisa fazer um disclaimer inicial, a pandemia é ruim para todo mundo. Claro. É. Dito isso, para a gente, como negócio, tem sido bom. Por quê? Porque tem duas tendências de consumo que são mega importantes na pandemia e elas vão perdurar por no mínimo alguns anos, segundo várias pesquisas que já saíram nas últimas semanas. Então, por exemplo, a ASICS rodou uma pesquisa em todos os países que ela opera. De todos os países que ela opera, o Brasil é o país número um onde as pessoas estimam destinar mais tempo para atividades esportivas. Que é excelente. Segundo a Accenture, as pessoas vão mudar os seus métodos de hobbies e saúde nos próximos 10 anos, levando a níveis nunca vistos de prática de exercício e atividade física. Então, isso é o que a gente espera para o futuro. O que está acontecendo agora?
As pessoas que praticavam esportes, praticam esportes de uma forma regular, elas obviamente estão sentindo falta de praticar o exercício, como você falou, de uma forma regular, de uma forma sustentada. Então, o que, que a gente entendeu nesse caminho como um todo? Tinham coisas que as pessoas, nas primeiras semanas de pandemia, de home office, de lockdown, restrição, qualquer coisa nesse sentido, as pessoas estavam operando seus exercícios de uma forma mais informal, vamos falar assim. Então o cara ia lá, fazia um exercício com um saco de feijão, com um galão de água, fazia com a cadeira da sala. Cara, é legal para um primeiro momento? É. Só que a gente está entrando numa fase que a pessoa já não dá mais para fazer exercício nesse sentido. Obviamente, tem aplicativos que reforçam essas questões de exercício com o peso do corpo, dinâmicas de exercício que não demandem equipamentos, né? Só que as pessoas que gostam mais, as pessoas estão começando a se sentir desconfortáveis com essa dinâmica. E aí é onde a Voit conseguiu surfar de uma maneira bastante significativa esse crescimento. Por quê? Porque as pessoas precisam dos equipamentos. Uma vez que elas precisam, elas vão procurar uma plataforma que vende produtos de uma forma geral, melhor ainda se tiverem produtos usados. Então, só para te dar uma referência, né? A gente falou, a gente cresceu aí aproximadamente 25% ao mês nos últimos 3 meses. Dobramos de faturamento aí em meio à pandemia, mês contra mês. Então, isso quer dizer, tipo, 3 vezes o valor que a gente faturava no início da pandemia. E a gente ainda vê agora em junho, entrando julho praticamente, tendências de consumo tão fortes quanto essas. Então, por exemplo, esteira é um produto que não para no site. Então, Sério? Olha que interessante. assim, E é um produto caro, né? Se você for pensar, é um investimento. Caro, e é um produto caro. Só que qual que é a referência que a gente faz nesse sentido? As pessoas já estão se planejando para ficar mais tempo em casa. Ou em casa, não necessariamente em casa, mas não voltar para suas academias, para os seus estúdios, etc. Então a gente entende que essa tendência de praticar atividades físicas em casa, ela vai perdurar por um tempo. E aí a gente vê duas coisas, né? A gente tem estratégias diferentes para o que a gente chama pro comprador e para o seller, né? O seller é quem vende seus produtos usados, né? De uma forma profissional ou não. E o comprador é aquele cara que sempre vai buscar uma oportunidade. O que a gente entende que vai acontecer em termos de consumo, e é o que tem acontecido nos últimos meses, as pessoas que voltarem a uma realidade, provavelmente eles vão se desfazer desses produtos. E aí a gente continua se apresentando como uma plataforma que está lá para vender o usado. Sim. Né? Do outro lado, vai ter um cara que vai querer entender que aquilo é uma oportunidade. Porque, inclusive, na dinâmica de preço, esses produtos inflacionaram nas últimas semanas. Sim. Você tinha produtos, esteiras, por exemplo, que estão quase dobrando de preço, porque é oferta e demanda. Não tem como você encontrar. Eu tenho uma esteira usada. É esse preço, amigo. Iris ou Iris, entendeu? Então, é um pouco do que a gente conseguiu surfar nesse meio do caminho, mesmo com uma plataforma que, na nossa opinião, está longe de ser a experiência para o usuário que a gente quer entregar, né? Então, a gente está desenvolvendo a nova plataforma da Voit, que deve estar disponível aí nos próximos meses. Mas o que é um bom indicativo para a gente, né? Porque, como você falou, como que ninguém pensou nisso antes? Tem outras plataformas que fazem o que a gente faz, né? Mas o que a gente vê é que isso para todos, né? Cada um vai ter que pensar no seu diferencial, e é nisso que a gente está trabalhando. Legal. E agora uma curiosidade. Você aumentou mais o número de gente comprando ou também aumentou o número de gente vendendo? Assim, os dois, para falar a verdade. Assim, a gente tem ali ainda o cadastro inicial da Voit, ele é como comprador e vendedor, mas hoje com um login só você pode ser tanto comprador quanto vendedor.
O que sim a gente entendeu assim é que tem muita gente procurando compra. Tá. E do lado da venda, que é o que a gente fala, a gente está num momento, num estágio da startup que a gente chama de go-to-market, né? Que é o Uhum. que, cara, agora é a hora da gente começar, com 6 meses de operação, é a hora de começar a fazer barulho, né? Começar a crescer de uma forma mais exponencial. E o que a gente precisa trazer antes? São vendedores. Sim. Por quê? Quanto mais produto disponível na plataforma, mais gente interessada e mais buzz você gera sobre o teu negócio. Então, Uhum. assim, para citar outro exemplo, a gente desenvolveu aí alguns dias atrás uma campanha que era um carrossel de Instagram com alguns tênis ali e tal. O cara olha, puta, cara, tem um tênis, sei lá, um ASICS por R$ 60, que é um tênis novo que custa 300, R$ 400. O cara vem, cara, é original esse tênis? É, cara, mas é usado. Uhum. Então, a gente está entrando também numa dinâmica de educação desse consumidor. Porque, Sim. assim, em fashion, quando a gente fala de second hand, é uma coisa muito bem solidificada. Tem plataformas aí, como a Troc, que é aqui em Curitiba, Enjoei, Repassa, que são plataformas mega conhecidas, que já operam com second hand, e já é mais comum as pessoas comprarem a roupa usada fashion. O esporte é uma coisa nova, então as pessoas estão começando a se acostumar com essa dinâmica. Cara, e foi o que você falou, não é tão mainstream assim quanto é com as outras tendências, né? Pô, se fala assim, carro tem um monte de usado, tem roupa usada. No esporte é uma coisa que a gente está começando a educar o consumidor para que ele entenda que sim, o esporte é uma boa oportunidade no usado também. Então tem E coisa. a relação do cliente, assim, olhando agora um pouco por esse lado, né? Eu me coloco como cliente, por exemplo, né? A garantia de estar vendendo um produto, mesmo que de second hand, de qualidade, obviamente que é de vocês, né? Existe, só para quem está assistindo, por exemplo, que tem interesse em saber, assim, uma curiosidade. Vocês fazem algum tipo de validação do produto que está sendo vendido? Antes de pôr no ar, ou a pessoa que está vendendo já põe no ar direto, faz a venda, e aí, caso dê algum problema, que vocês fazem essa validação? Na verdade, assim, tem dois momentos, né? No primeiro momento, que é o momento do anúncio, ele sempre cai para nossa aprovação. Tá, Então, ela tem algumas inteligências de aprovação automática. Então, legal. o cliente cumpre com aqueles requisitos mínimos de post, o post é aprovado. Já aconteceram casos da gente precisar excluir post. Então, por exemplo, o cara chegar com uma moto dentro da Void. Cara, você pode discutir se uma moto é ou não um produto esportivo, depende da moto. Naquele momento É, era. Então, o cara vai assim, vender uma Harley dentro da Void. exato. O que sim existe, e aí é código do direito do consumidor, né? O consumidor, contados do dia que ele recebeu o produto, ele tem 7 dias para reclamar e devolver o produto. E aí, assim, a gente, como qualquer outro e-commerce no Brasil, a gente também se responsabiliza por isso. Legal. Fora isso, a gente tem também uma dinâmica que caso não seja resolvido entre as duas partes, a gente tem como entrar como mediador em um conflito. Então, Entendi. no Legal. caso que você falou, o vendedor falou que o produto é isso, e o vendedor é aquilo, a gente entra como mediador dessa discussão, e aí, obviamente, a gente busca um acordo amigável entre as partes, né? Uhum. Legal. Então, esse é o formato que a gente opera em disputas, como a gente chama. E a logística, eu vi que vocês que fazem, por exemplo, quem que leva o produto nos correios? É a pessoa que está vendendo ou vocês têm um tipo aquele mandaê que faz toda a parte de envio e tudo mais? Então, hoje, o consumidor tem duas formas de envio. Ele tem o que a gente chama entrega ocorrendo por fora da plataforma, que ele se encontra em um determinado lugar, deixa o produto em um determinado lugar e o comprador retira. E a gente é integrado com a API dos Correios.
que Ah, tá. está desenvolvendo para essa tecnologia proprietária, que a gente está em fase de desenvolvimento, são outras opções de logística, porque hoje, basicamente, a gente é integrado com a API do correio. Então, você Entendi. falou uma que é a Mandae, tem o Frete Rápido, tem algumas outras startups que também trabalham nessa ótica de uma logística mais diferenciada, que também a gente está desenvolvendo para a nossa próxima tecnologia, porque assim é importante a gente trazer o consumidor para a ótica do second hand. Né? O second hand Uhum. é um business que, em teoria, ele é muito regionalizado. Por quê? Porque ele é um negócio de oportunidade. Então, assim, se você vai comprar um tênis por R$ 50, em teoria você quer comprar por 50, você não quer pagar mais 30 de frete, né? Claro. Então, o que a gente está desenvolvendo nessa nossa próxima tecnologia? São ferramentas para que as pessoas possam se encontrar dentro da mesma localização e entendendo por geolocalização qual que fica o melhor para ambas as pessoas se encontrarem. Então, Entendi. vamos usar Curitiba como referência. Uma pessoa está do lado A da cidade e a outra está do lado B. Provavelmente o aplicativo vai sugerir para vocês se encontrarem no centro, que é um Uhum. lugar comum entre as duas as partes. Uhum. Exatamente para evitar esse custo, porque eventualmente é um lugar comum entre as duas partes, né? Você não vai ter um impacto de deixar o produto ali e acaba facilitando e gerando uma economia para os dois lados. Entendi. Legal, interessante. E ó, só dando um recado aí, se alguém tiver alguma pergunta, pode escrever que eu interrompo aqui o Gustavo para fazer a pergunta, não tem problema. É... Ainda me perdi a linha do raciocínio. O que que eu ia falar? Me esqueci. E uma outra coisa que eu ia perguntar, vocês estão já conseguindo atingir o mercado nacional? Seus clientes de vocês estão mais ainda aqui na região do Sul, Curitiba, Santa Catarina, ou vocês já estão conseguindo trazer gente de fora aqui da região do Paraná? Assim, a gente tem focado os nossos esforços aqui no Paraná, Curitiba, prioritariamente, eu diria, Aham. muito pela questão do investimento em mídia, né? Hum, Tudo que a gente tem de operação em termos de investimento em redes sociais, AdWords, etc., tem rodado em Curitiba, especialmente para a gente conseguir fala Ah, de. foi. Apareceu. Ah, Pode falar. Aí, deu uma travadinha. tá bom. E aí a gente está aí desenvolvendo esse projeto, que é o novo release de tecnologia, para que a gente possa expandir para o Brasil inteiro, né? Legal, legal. Tem uma pergunta aqui que fizeram, eu não consigo ver o nome da pessoa, o IJ Verig. Perguntou se produto usado também tem 7 dias de arrependimento. Tem também. Tem. Tem? A gente acaba sendo enquadrado também pelo Código de Defesa do Consumidor, então tem também os 7 dias de arrependimento. Legal. Muito bom. Para quem chegou depois, assim, só para a gente fazer um retomado, e aí eu acho que o Gustavo seria legal a gente ir finalizar isso você falando um pouco assim, quais são os próximos passos da Voit, né? Talvez o que vocês estão buscando agora, qual o maior desafio, ou se não tem desafio, o que eu acho difícil, né? O que vocês estão esperando para esse final de ano e início do ano que vem? Eu sou a Maria Tereza, eu sou da Sou Brasil Esportes. Estou aqui em parceria com o Gabriel, da Brasil Sports Tech. Ele representa a Brasil Sports Tech aqui em Curitiba. E estou conversando com o Gustavo da Voit, que é um marketplace de mercados esportivos, ó, de produtos esportivos second hand, também daqui de Curitiba, representando o Vale do Pinhão. A gente conversou bastante sobre o mercado de consumo, sobre economia circular. Essa live vai ficar salva aqui no Instagram da Brasil Sports Tech. Obrigado, Gabriel, por abrir essa oportunidade aqui, esse espaço para a gente conversar. E queria saber de você, Gustavo, o que você espera
para a Voit e para o mercado que vocês estão inseridos, quais são as expectativas, se você tem alguma coisa aí para acrescentar, que eu acho que os insights que você trouxe são bem interessantes, eu acho que quem está inserido nesse mercado de venda online, nesse momento obscuro que a gente está vivendo, acabou tendo uma oportunidade que tantas outras pessoas não tiveram, né, por tudo que a gente está passando. Sim. Mas obviamente que as coisas tendem e vão melhorar, e eu queria saber um pouco da sua perspectiva em relação a isso. A única certeza que a gente tem é essa, né? As coisas uma hora vão melhorar. A gente tem usado bastante a frase que vai ficar tudo bem, né? Eu acho que essa é uma mensagem que eu acho que é bastante importante, assim, porque a gente tem vivido um momento bastante complexo, né? Que impacta as pessoas em diversas frentes, né? Desde a frente financeira, psicológica, tem muita coisa acontecendo no mesmo momento. Eu acho que o que a gente que tem voz, né, que tem abertura, precisa fazer é trazer essa palavra mais de conforto. Para a Uhum. gente, é óbvio que a gente quer que fique tudo bem, porque a gente quer continuar crescendo da maneira que a gente está. Como eu falei algumas vezes, se está desenvolvendo a nossa tecnologia proprietária, que é para a gente ter a capacidade de expandir esse negócio para o Brasil inteiro. Não que hoje ele já não esteja disponível, sim está, mas a gente entende que a gente tem um gap hoje de experiência do cliente, que é o que a gente espera resolver nos próximos passos da Voit, né? A gente tem no DNA da empresa duas coisas que são mega importantes no mundo que a gente vive hoje, para o futuro que a gente vai entrar: a experiência do cliente e desenvolvimento sustentável. Eu acho que essas duas coisas vão andar lado a lado nesse novo mundo que a gente vai viver daqui para frente. E não podemos deixar de lado o ambiente que a gente está, né? Então, acho que uma grande novidade que a gente vai soltar esse final de semana, e acabo até soltando um spoiler aqui, a gente lançou o projeto Tamo Junto, que é um projeto que vai agregar aí a Voit atletas de variadas modalidades, e quem ama o esporte, assim como a gente, para que a gente possa ajudar instituições que estão sofrendo, instituições filantrópicas que estão sofrendo agora nesse momento de pandemia. Uhum. A gente entende que o esporte é uma ferramenta social muito importante, né, para o Brasil do futuro, né? A gente tem como compromisso de ser um founder institute. A gente tem o compromisso de gerar 100 mil empregos no Brasil nos próximos 10 anos, né? Todas as empresas fundadoras, como fundadores acelerados pelo Founders Institute. E a gente entende que o esporte é uma grande ferramenta para ajudar a gente a chegar nesses números. Então, Legal, basicamente, a com gente vai certeza. ter atletas engajando, doando produtos para que a gente possa, através de doações, fazer sorteios e, no final do dia, ajudar essas instituições que estão sofrendo bastante nesse momento tão complexo que a gente está vivendo agora. Fora isso, a gente vai sair na Gazeta do Povo amanhã explicando um pouco desse crescimento que a gente está falando agora. Spoiler também, não deveria. Spoiler Muito também. bom. Eu entendo que é importante a gente estar aí engajado e participando do ecossistema como um todo, né? Então, a Gas Conecta, que é o veículo da Gazeta do Povo, que tem impulsionado o empreendedorismo, trazendo conteúdo relevante, dividindo com empreendedores como a gente, é importante esse tipo de ação. Com certeza. E a gente sair em um veículo tão representativo quanto a Gazeta do Povo, com 5 meses de atuação, também corrobora a visão de negócio que a gente tem e a visão da relevância do segmento esportivo, do second hand e dessa ajuda mútua aí para o futuro. Com Então, certeza. agradecer aí você, o Gabriel, a BST, Sou Brasil, todas as outras startups que eu vi a galera entrando aqui ao longo da live. Acho que é o momento da gente se unir, né? As Sports Tech como um todo, desenvolver produtos que façam sentido para o nosso consumidor, desenvolver produtos que façam sentido para o mundo que a gente está vivendo, e Uhum. aguardem aí os nossos próximos passos aí, aplicativo, projeto Tamo Junto, muita coisa boa aí para esse restinho de ano.
vamos jogar esse astral para cima aí, desenvolver coisa boa, que juntos a gente pode fazer a diferença, não só para as nossas empresas, como para o mundo que a gente está vivendo. Tem muito aqui no, aqui em Curitiba, aqui na região do Paraná, tem muito empreendedor com boas ideias e com vontade de fazer crescer, e o ecossistema é colaborativo, né? Então, eu fico muito feliz de saber de todo esse sucesso de vocês. Fazia tempo que a gente não trocava uma figurinha. Curto muito a ideia do projeto, desde a primeira vez que a gente ouviu e que a gente conversou. Com certeza faremos negócios juntos aí, Sou Brasil e Voit. E agradeço você pelo tempo, pela disponibilidade. O Gabriel pediu para eu dar um recado, então eu vou dar antes que eu esqueça. No YouTube da Sports Network vai rolar uma resenha às 9 horas da noite. Então, quem daqui a pouco, eu acho, nem sei que horas são, daqui 15 minutinhos, pode ir lá no YouTube da Sports Network, que eles estão fazendo uma resenha todo dia depois das lives para o pessoal que tiver por aqui. Segue para lá que o Gabriel tem sempre muita coisa para falar. É um cara que sentar numa mesa de bar com ele você vai longe. Então, já que a gente não pode sentar no bar, a gente senta na frente do computador e troca umas figurinhas. É isso aí. Beleza, pessoal? Obrigada aí todo mundo que participou. Obrigada, Gustavo, pessoal da Voit, seu sócio que estava presente aqui o tempo inteiro, mandando recados, para você não esquecer de falar uma coisa ou outra. É verdade. Né? Não, preciso agradecer, né, não só a vocês de novo, mas ao time aí, o Thiago, o Marco, todas as pessoas que direta ou indiretamente ajudam o desenvolvimento da Voit. Lembrar para quem ainda não nos conhece, www.voit.co, acessa o nosso site, cria o seu cadastro, coloca seu produto à venda, que com certeza, se você não está usando, vai caber perfeitamente no esporte de uma outra pessoa. Vamos circular esses produtos aí, vamos fazer a economia girar de uma forma colaborativa e diferenciada. Com certeza. Eu já vou fazer meu cadastro amanhã para vender minhas coisas usadas de esporte. E vamos usar aí que vale a pena. Beleza? Beleza, gente. Tchau, pessoal. Obrigada, Gustavo. Abraço. Tchau, tchau. A gente se fala. Tchau, tchau.